30 anos depois, a Antena 3 volta à Psicopátria. Porto, 1986. Efetivamente. Este disco com 30 anos, Psicopátria do GNR, serve de mote à emissão especial de hoje, Porto 1986, a partir de agora do espaço Maus Hábitos. Álvaro Costa e convidados, boa noite. Muito boa noite. Oficialmente abrimos esta emissão a partir dos Maus Hábitos, situando para o país inteiro Rua Passos Manuel, em frente ao Coliseu. É uma área que hoje, de facto, é uma área de enorme importância cultural. No passado seria. Rui Moreira, mais do que bem-vindo. A tua memória, Passos Manuel, até lá abaixo aos aliados, uma memória se calhar mais comercial que propriamente cultural. Eram as ruas fundamentais de uma cidade burguesa, austera e sólida, não é? Nos seus princípios. Sim, os anos 80, antes de mais nada, boa noite, é um prazer estar aqui. E uma honra para nós, muito bem-vindo. Uma honra também para mim. Os anos 80, a cidade nesta zona tinha muita gente. Tinha mais portugueses do que tem hoje, tinha menos estrangeiros do que tem hoje, mas por aqui havia muita coisa que acontecia, aqui no Coliseu, no Passos Manuel. As pessoas já se encontravam também nos cafés. O Majestic nesse tempo já era também um sucesso, aliás é um sucesso há muitos anos. Eu fui ali o Olímpia, ali embaixo. O Olímpia nessa altura creio que ainda tinha filmes, já não recordo muito bem. Depois aquilo passou por várias fases. Eu não sei de que género de filmes seria, mas isso é outra história. Mas isso era outra coisa, mas era um filme giro, de certeza. Passos Manuel era mais aqueles filmes suecos, sim, do Bergman. No Olímpia os filmes eram um bocadinho diferentes. Tinham assim mais carne. Era no mínimo. Exatamente. Olhando para a cidade de 2016... Quais eram as suas perspectivas nos anos 80? Aquela ideia de ficção científica, um pouco de olhar para o futuro, que Porto imaginava, um pouco como aqueles livros de bolso de ficção científica, aviões no ar, ecrãs virtuais, que Porto, Rui, tinha na altura em mente. É evidente que nessa altura, enfim, todos nós mais jovens, não acreditamos que os anos passam. Isso é a primeira coisa e é difícil pensar às vezes no futuro dessa forma. Mas o Rui já tinha uma visão da cidade nessa época. Os anos 80 para mim foram uns anos tramados, porque eu estive muito doente, estive a morrer, depois fiz um transplante, depois as coisas não corriam bem e, portanto, eu olhava assim um bocadinho para a coisa imediata, para o imediatismo, mas quando a saúde me permitia, adorava sair e ver coisas que aconteciam. Que aconteceu, por exemplo, no Aniki Bobó, que estava sempre a bombar e saía-se à noite. E a Ribeira como centro dessa movida. A Ribeira de um centro de uma movida que depois morreu subitamente e tragicamente. O Aniki Bobó ainda resiste como um espaço fechado, mas é um espaço quase museológico, que agora se transferiu para aqui. É aqui nos Maus Hábitos, aqui do outro lado do Passos Manuel, que se transferiu esse ambiente. Vamos regressar um pouco aos anos 80. Eu não quero fazer desta emissão apenas utilizando uma canção dos Beatles, uma viagem no Memory Lane. Vamos olhar para um pouco como o Jorge Luís Borges diz, é o futuro que define o passado, ou seja, o que se passa hoje na cidade do Porto é aquilo que, no fundo, redefine os anos 80. Eu estava aqui a olhar para uma cidade que discutia ainda o plano de Vozelle. Cidade onde, onde oficialmente abriu o primeiro hipermercado, a primeira rádio privada, a ampliação do Estado das Antas, a criação da Universidade Portucalense, como o lançamento de primeira pedra de uma vibrante cena académica. Nessa altura, entre 85 e 87, incluímos naturalmente 86, a abertura da Exponor, o lançamento do Museu de Serralves, o Hospital da Perlada. Curiosamente, Pedro Brumestra tinha o seu primeiro disco. E há, evidentemente, uma ligação posterior, no caso concreto, a 2001. Curiosamente, Rui, recorde de exportação do vinho do Porto, o encerramento da linha do Tua a partir do Pocinho. Ou seja, aqui quase, enfim, de uma forma mais discreta, a velha questão da cidade exportadora, da cidade trabalhadora, da cidade burguesa e, enfim, dos desafios. Ouvindo a lista que eu disse, Rui, que lembra-se desta cidade, estas coisas que, no fundo, eram marca evidente do Porto 86? Lembro-me de era um Porto muito esperançoso. Tinham-se passado 12 anos do 25 de Abril, aquele início desafiante a seguir ao 25 de Abril tinha passado, mas era um tempo em que as pessoas acreditavam que a cidade ia crescer e que as coisas iam correr bem, que o país havia de ser um país mais equilibrado.
em que havia progresso, as pessoas já se tinham conformado, aqueles que não gostavam da liberdade já se tinham conformado com a liberdade, e aqueles que gostavam da liberdade viviam inconformados, como sempre viverão, e o Porto era um Porto muito menos austero do que era 10 ou 12 anos antes. E esta lista, o que eu lanquei aqui... Aliás, o Museu de Serralves é talvez um dos grandes, que na altura ainda não era museu, estamos a falar na Fundação de Serralves, é talvez um do grande desabrochar e a grande afirmação do Porto, quando um conjunto de pessoas, e lembro Jonas Marques Pinto, é talvez o mais impressionante dos casos, que tinha a sua vida tranquila, tinha os seus negócios e subitamente diz, não vamos deixar que aquela quinta desapareça, não vamos deixar que sejam construídas lá torres e vamos lá fazer uma fundação e vamos pensar o que é que depois vamos fazer. E isto eu acho que esse momento é um momento de grande otimismo na cidade, tudo isso acontece... de grande envolvimento de uma sociedade civil que, por norma, está afastada destas coisas. Tudo isso acontece, como já percebemos, exatamente entre esses anos, 84, 87, o que eu resumi aqui, e haverá outros lançamentos ao longo desta emissão especial a partir dos maus hábitos. Celebramos o GNR, ou celebramos, acima de tudo, a ideia de um disco que, 30 anos depois, corresponde exatamente a esse Porto. Rui, trouxe-me aqui uma coisa extraordinária, e num estado, eu diria, fabuloso, ao contrário das minhas coisas, já estariam completamente estragadas. O Rui vai dizer, e antes ouvimos a primeira canção, aliás, efetivamente, vamos ouvir o álbum todo, Psicopátria, que está aqui um símbolo e um artefacto de museu, não é? A Metro dos irmãos Abrunhosa, que tinham vindo de Hamburgo e que chegam ao Porto e lançam algo revolucionário. O jornal de listing, os tais jornais gratuitos, que hoje são tradicionais. Lançaram a Metro, ou o Metro, que era uma revista gratuita. Eu trouxe-te aqui um número, que é de 1989, que tem a particularidade de trazer uma entrevista na capa com o Rui Reininho, em que ele diz, isto ainda é uma festa. E, portanto, esta foi uma das grandes revistas do Porto, feita por pessoas absolutamente extraordinárias, com entrevistas muito engraçadas, muito desafiante, que durou uns anos, e isto é Aqui lembro-me também do Paulo Abrunhosa, o Nuno, felizmente está connosco, irmãos do Pedro, Paulo, e foi o Pedro que me ofereceu por acaso esta revista. Eles lançaram isto vindos, lá está, de uma cidade ansiática, com a qual o Porto tem uma relação extraordinária. Bastaria falar da família Minnemann, não é? E apenas um exemplo dessa ligação com as cidades ansiáticas. Que, aliás, é aqui referido também, nesta revista, é referido o Minnemann, o Wolfram Minnemann, que já andava a fazer uns roteiros de blues. Falava, porque esta revista dizia onde é que a malta andava, contava os roteiros, e, portanto, fala aqui exatamente no Minnemann, no Wolfram, que continua a tocar blues. Absolutamente. Por exemplo, temos aqui numa página 17, e eu vou dizer ao nosso auditório que esta revista é de 31 de março de 89, portanto quase a fazer aniversário, mas corresponde exatamente a essa área dos anos 80, em que temos o Piano Bar Pichote, que ainda hoje existe, mas como karaoke, curiosamente. Temos o Bibo Porto, que já não existe. Temos, por exemplo, o Bananas, e uma entrevista com o Rui que podia ser feita hoje. Já foi tempo em que fazíamos espetáculos em jipes, em caminhonetas abertas, tipo de comício, em pensões sem água corrente. Ora está uma relação extraordinária com a pop cultura da época. Em relação a este álbum, Rui, já voltamos a conversar consigo e com outros convidados. Ali está o Rui. Eu diria, e o Alexandre. E o Alexandre Soares também está ali. Isto é um momento, digamos, armistício, não é? É verdade. Meus meninos, daqui a pouco já serão os convidados. Vão sentar-se aqui à nossa frente, ali a Filipa Ramos e a nossa anfitriã, e portanto está aqui a ajudar-vos a sentarem-se. Rui, só um segundo. Alex Soares, sempre a considerá-lo, não é? Então, Rui. Coloquem essas coisas que vos dá assim um ar extraterrestre. Daqui a pouco teremos também a RTP2 e, portanto, estejam todos bonitos e sexys, não é? À Bona do Porto. Rui, lembras-te disso? Conheces este rapaz? Uma prenda, enfim, uma oferta. Diz-me, quem é que está aqui? Conheço. Mas pela cor estava um bocado mal do fígado na altura. Alex Soares, é assim que te lembras? Está um bocadinho Hulk, não é? Parece o Hulk, não é? Estás um bocado esverdeado. É mais ou menos a cor da época. Já agora lembras-te certamente do Metro, não é? E o Rui Moreira trouxe-nos este presente. Não sei se te lembras, uma parte das coisas que às vezes dizemos são as outras pessoas que nos lembram, mas de facto isto ainda é uma festa. Era assim em 89? Sim. Portanto, continua a ser, não é, Rui? Exatamente, a parte que me lembra. É aquela velha história, quem viveu os 60 não se lembra, quem viveu os 70 também não, e os 80 muito menos. Já voltaremos para esta emissão especialíssima, 30 anos de Psicopátria, mas acima de tudo uma viagem entre os anos 80 na cidade do Porto, obviamente a relação com o país e a importância cultural
Burgo Invicto. Vamos então para uma canção que tu bem conheces. Depois de B2, DDT, BBX, Ketchup, Cassette, Kleenex, Kitchenette, Duplex, twist again, colorful, wonderful. Chegou o T2, T4 com garagem própria, 2, turboção, discoção, videoclub, joystick, DVD, iTex, fashion sauna, compra aqui. Inspiração natural de todo homem moderno. Ser o melhor é normal para os novos pobres deste colégio interno. Ter medo é expulsão fundamental do criador e artista. Estar sobre é continuar, permanecer positivista. E dentes as máquinas estavam sempre a variar. Mas com os pós-modernos nada complicados, sentimos-nos realizados. Os pós-modernos agarram na angústia e fazem dela uma outra indústria. BBX, Ketchup, Cassette, Kleenex, Kitchenette, Duplex, twist again, colorful, wonderful. Chegou o T2, T4 com garagem própria, 2, turboção, discoção, videoclub, joystick, MIDI, iTex, fashion sauna, compra aqui. Mas com os pós-modernos nada realizados, sentimos-nos complicados. Os pós-modernos agarram na indústria e fazem dela uma outra angústia. Com os pós-modernos nunca investimos e por isso nada ganhamos. E era assim que abria este álbum, há exatamente 30 anos atrás. Rui Moreira, sempre foi, enfim, um fã de música pop, cultura popular, sempre ligado, enfim, a várias atividades nessa altura, até, enfim, de outra índole. O que era um GNR para a cidade do Porto nesta época? E pus pela sua memória o que significava esta banda para nós portuenses, né? Sem querer, obviamente, enfim, fazer aqui um muro de Berlim qualquer com o resto do país, não é isso. Nós portuenses, como olhávamos para esta banda? Acima de tudo, eu acho que a banda, para além da qualidade da música, teve a irreverência que era precisa naquele momento. E acho que esse era o tema naquela altura, em que as coisas eram todas ainda muito... Era difícil afrontar o establishment em termos das letras e em termos daquilo que se dizia.
E o GNR foi isso mesmo. Pois eu tinha sorte ainda por cima de conhecê-los, de os conhecer a todos, e portanto não consigo ser muito afastado de sermos amigos e de nos conhecermos. Rui, memórias de Rui Moreira nessa época. Certamente um bom vivant, alguém de... Como eu disse uma vez, que podia misturar uma francesinha ali no Santiago com o Ripongi em Tóquio. esse lado de que era, obviamente, uma figura da cidade e popular e da rua, ao mesmo tempo essa urbanidade. Qual é a tua memória? É verdade que nos encontrávamos até bastante à noite, não é? Bastante tarde. No dia nunca nos encontramos. Não, de facto. Não, mas e com boas recordações, e eu não posso deixar depois de... e o Rui com certeza saberá mesmo aquelas datas, até por causa da chamada faturação, quando abriu e fechou o pop, não é? Enfim, um sítio que herdou um mitológico de Dona Urraca, não é verdade? É verdade, ali Dona Urraca. E depois tínhamos o nosso amigo Rui Aires, não é? Que prestámos todos uma grande homenagem, uma figura extraordinária. Dessa época também fantástica. Sem esquecer os Geirinhas também. Sim, o nosso amigo Geiras. Já estão a desfilar, de facto, memórias. Tu, Alex Soares, nesta época, ainda és o membro da corporação, mas já te expira a farda, não é? Quando? Na altura do disco? Pois. Sim, foi a seguir. Sim, foi o último. Esse Porto enfim, que estamos aqui a tentar recuperar, sem ser uma emissão saudosista, que não é, mas fazemos um ponto com esse Porto e com o contexto que, no fundo, provocou o Psicopatas. Tu estavas já numa fase de outras aventuras mais artísticas, não é? Se calhar mais alternativas. Não, aquilo, quando saí do disco, depois continuei a fazer coisas, como continuo até agora, mas não, quer dizer, em relação a... Não sinto descolagem de nada, percebes? De movimento algum, ou de que houve uma mudança, eu fui seguindo. Esse Porto já tinha uma ligação da moda, design, o Citex, por exemplo. Sim. E havia um espaço que hoje está aqui o nosso Presidente da Câmara. Aliás, uma das capas, desculpa interromper-te, mas a capa anterior, que é um disco em que eu sinto muito até a presença do Alexandre de Efeitos Especiais, foi feito pela nossa amiga da Citex. É verdade. Na altura, a minha companheira... Fernanda Gonçalves, que aliás sempre para participar neste... companheira palhaça, não é? Companheiro palhaço, amante, não é? Havia ali uma zona que era de facto essencial para articular tudo isso, que era a zona da Boa Vista, a Rua Júlio Diniz, que tinha, além de sítios como o Swing, o Griffins, tinha também ali uma série de cafés que foram fundamentais para a cidade do Porto. Refiro-me ao Futebol Clube do Porto, toda uma série de eu diria, movimentos que saíram dali. Depois a Boa Vista desceu um pouco ali ao Centro Comercial de Aulas, que hoje está ali. Sim, onde tu estiveste lá. Ainda tive um bar. Desgraçou a vida. Lembras-te dessa zona que já que a Baixa do Porto não é, de facto, e há que dizer a todos os jovens, o termo é isso, que frequentam a Baixa do Porto, em particular ao fim de semana, e que vêm de vários pontos do país e até do estrangeiro, a Baixa do Porto nada tinha a ver com o que é hoje. Não existia. A Baixa do Porto fechava por volta das 7 da tarde, 7h30, esvaziava-se completamente, as coisas fechavam, ficava escura, sombria, e então as pessoas iam ou para a Ribeira, aí de facto havia Meia Cave, havia... O teu Mercedes, como é que se chamava? O meu Mercedes é maior que o teu. Havia o Niki Bobó, ou então iam ali para a zona do Júlio Diniz, onde havia cafés, e depois foram aparecendo com os centros comerciais algumas discotecas e bares que se instalavam por causa dos centros comerciais. É o caso do Swing, hoje é difícil, lá está. Não podemos esquecer o velho Griffins também, na Rotunda, não é? Na Rotunda, na Brasília. É verdade. O Griffins era um sítio onde se começava à noite. Este álbum, e às vezes se acabava também. Sim. Este álbum reflete também essa aliança que existia nessa rua, Júlio Diniz, Rotunda da Boa Vista, a Avenida e Rua da Boa Vista. Sim, olha, este álbum é feito na rua 5 de Outubro, que é... não é? Na Casa da Música, portanto. Existia a remix, não é? Portanto, ele é feito ali no... Não é? Era um antigo banco, quando os bancos eram bancos, eram instituições em que a gente podia confiar e deixar as nossas economias sem sobressalto, na altura do crédito predial, que nos cedeu ali um espaço. Rui Moreira, neste caso, que há aqui outro à minha frente, olhando para esse Porto, acha que, e faça aquilo que já dissemos há pouco, o lançamento de várias entidades, várias organizações, de vários movimentos, acha que estava ali já a gente do que é o Porto de hoje, ou foi preciso
muito, estamos a falar de há 30 anos, é óbvio, mas nota que do que estamos a falar de hoje vem exatamente desse período, os anos 80, a integração na União Europeia, a CEE, portanto, toda uma série de questões que, enfim, a criatividade e também o empreendedorismo desta cidade utilizou para se lançar definitivamente. Eu acho que, de alguma forma, sim. Acho que o Porto é sempre o mesmo, é sempre irresoluto, está sempre a protestar contra si próprio e sempre a adorar-se a si próprio, mas ao mesmo tempo a protestar. E nesse aspecto foi sempre assim. Agora, eu acho que o Porto vive curiosamente melhor ou é mais reconhecido pelo país quando o país está em crise. E esse tempo, 86, era um tempo em que havia coisas que se estavam a perder no país, porque estavam-se a perder no Porto, estava-se a ganhar no país, o país estava a começar a enriquecer. A importância bancária, por exemplo, e o Porto estava a perder isso. Sim. Esse era um tempo que me fazia um bocadinho aflição. Estava tudo a migrar para a capital, os bancos desapareceram, as companhias de seguros, e parecia que o Porto transitários com o início, exatamente, obviamente, estava das tudo fronteiras mais ou menos abertas. a desaparecer. Por isso é que Serralves foi tão importante, porque foi a última grande afirmação, de facto, de um grupo de pessoas do Porto que estavam muito bem preparadas, que tinham uma nova formação e que tentaram agarrar o Porto por Serralves. Mas não foi um grande tempo. Eu acho que este tempo, nós neste momento estamos melhor porque o país está em crise. Se o país começar a sair da crise, o Porto vai começar a ser outra vez olhado de lado, porque infelizmente é essa a nossa sina. Alex, a tua opinião, tu que viveste profundamente essa época, aliás, todos nós somos dessa geração e o fundamental é estarmos nas nossas áreas ainda, no mínimo, criativos e ativos. Não é? E são 30 anos, o que de facto, se pensarmos e meramente em números, 30 anos é uma eternidade no mundo da pop cultura. Esse teu Porto, Alex, Eu por acaso concordo com o Rui, diz que o Porto em períodos de crise funciona sempre. Por causa da autonomia das pessoas aqui não esperam nada de ninguém, a não ser deles próprios, e isto funciona sempre. Repara que estes últimos anos que foram super difíceis, o Porto super organizou-se a nível criativo. Todas as áreas, toda a funcionar. Sem o tal subsídio, não é? Porque não se está a contar com o subsídio. Nunca chegou aqui, não é? Esse espírito mantém-se e foi reforçado. Foi reforçado, e é no fundo essa ideia que eu quero lançar para não fazer disto, como disse há pouco, uma trip on memory lane. Não é? Belíssima expressão, não é? Belíssimo. Vamos fazer um disco já consegui. Eu falo em inglês. Obviamente uma viagem apenas à memória, à nostalgia. Esse Porto atual é a cidade que no fundo também responde a esses desafios, e são vários, e nós conhecemos alguns. Eu acho que sim, acho que as pessoas, basta a potência que as pessoas têm por tudo o que é cultura, por tudo o que é arte, por tudo o que é divertimento, por tudo o que é animação. Nós até nisso somos empreendedores, é muito curioso, as pessoas querem fazer coisas e querem fazer coisas diferentes e querem descobrir. E hoje em dia eu vejo as pessoas que têm hoje a idade que nós tínhamos nessa altura. São todas elas também muito irrequietas e isso eu acho que é fantástico. Estamos bem, dirão alguns bem com estás a rir. Estava só a pensar. Não, mas agora pensa em voz alta que nós estamos aqui para isso. Estava a pensar com alguma inveja de alguns órgãos. Os órgãos de comunicação social. Sim, estou mesmo a falar disso. Ora, aqui está também o sentido de humor à moda do Porto, o Sr. Presidente da Câmara, não é? Aqui o Alex Soares. Bem, vamos voltar então à música e daqui a pouco fica aí o anúncio para o auditório. Poderão ver-nos a todos na RTP2, Jornal 2, com João Fernando Ramos, e criamos também aqui, digamos, uma aliança dentro do grupo RTP, entre uma emissão de rádio ao vivo a partir dos maus hábitos. Está tudo bem, meus senhores? Façam-se ouvir para o país inteiro. Alguém sabe? Não vou entrar por aí. Muito bem, temos de facto companhia, temos audiência e a entrada é gratuita, não sei, em relação aos chamados cartões. Exatamente. Foi uma coisa também inventada nessa cidade nos anos 80. Eu acho que lembra? Dos cartões. Nós temos cartões. Foi inventado. Depois ia-se a Lisboa e as pessoas ficavam muito admiradas. Vocês usam cartões? Era porque éramos desconfiados. Isto era uma base de desconfiança. Eu diria que a Moreira tem a ver com princípios de comércio, mas também de bourgeoisie, não é? Alguma desconfiança. Mas exatamente, e depois havia aquele momento fatal em que uma pessoa não sabia onde tinha feito o cartão. Era um momento até por vezes traumático, não é? Aquela ideia de ir ao bolso. Mas os que desapareciam normalmente eram os que tinham triplas. Não, há aqui também resultado possível. E há que perspectivar isso com a nossa audiência. Há aqui também um traço também da nossa forma de estar. E era desagradável quando o cartão aparecia de manhã, não é? Olha, ainda conheces um soldado desconhecido? Desconfiado, neste caso. O Cássio foi desconfiado. 30 anos, psicopata, a partir dos maus hábitos de emissão, Antena 3 e RTP2.
Encosto ao vidro um anel de brilhantes, é de pancaria a fingir diamantes. Salto à janela com muita atenção, ponho uma escuta, bate no coração. Sabem que me escondo na Bellevue. Ninguém comparece ao meu rendezvous. Porta atrás porta, pelo corredor, o foco de luz no último extintor. No espelho um esgarro, um sorriso cruel. Atrás da última porta, a cama do céu. Salto para cima, experimento o colchão. Onde era sangue é só solidão. Sabem que me escondo na Bellevue. Ninguém aparece ao meu rendezvous. Os meus amigos enterrados no jardim. E agora mais ninguém confia em mim. Sabem que me escondo na Bellevue. Ninguém comparece ao meu rendezvous. As minhas amiguinhas lá no jardim. E agora mais ninguém confia em mim. Era só para buscar ao cinema negro. Os corpos no lago eram de gente no desemprego. Estávamos todos na Bellevue e claro que falei em Soldado Desconhecido por outros motivos. Daqui a pouco voltamos à conversa e, no fundo, a este alegre convívio a partir dos maus hábitos. Daqui a pouco também podem ver-nos a partir da RTP2, Jornal 2, com João Fernando Ramos. Psicopátria, dia 9 de março, 30 anos ao vivo, noite única, pelo menos por agora. Apresentação formal e integral de Psicopátria. Aceito-lhe o mar e o campo, enfim que pare de beber. Isso de ver baratas tamanhas e outros insetos a mexer. Não é por certo hereditário, nem tem a ver com a educação. Relaciona-se com esse péssimo hábito que tem de estar com um copo na mão. Daí tornar-se violento e chegar mesmo a acreditar que o
extraterrestres existem e que os mortos podem voltar. Complementar. Colapso cardíaco. Esconda a tensão arterial. Colapso cardíaco. Estaçãozita acidental. Colapso cardíaco. O mal-estar geral. Complementar. Colapso cardíaco. Esconda a tensão arterial. Colapso cardíaco. O mal-estar geral. Na vida há quem se afoga na pura paixão ou na fé, mas a posição mais complicada é beber e continuar de pé. Uma situação poética, filosófica ou política é confundir a arca no dilúvio com uma pipa apocalíptica. Acentuado oferecimento noturno para si, minha senhora. Eu sou a voz da sua consciência. Siga a receita, circula pela esquerda, a cabeça bem direita. Nosso canal ainda expressa uma mensagem mental do nosso de decência. Pá, pá, pá. O estúdio novo está a piscina. Vá, vá à piscina. Passar para a cantina e vamos para a piscina. Para a piscina. Tem freiras na piscina. Para a piscina, para a piscina. Pá, pá, pá. Eu quero estúdio com a piscina. É para a piscina. Passo a tarde na cantina. Pá, pá, pá. Vamos para a piscina. Vamos para a piscina. Eu passo a tarde na cantina. Vamos para a piscina. Vamos para a piscina.
É exato, agora que é uma emissão conjunta, Antena 3, RTP2, queria também saudar ali o Alexandre Soares, outra grande figura, enfim, criativa desta cidade. E nesta altura estamos no ar na Antena 3 e na RTP2 no Jornal 2. Acima de tudo, não é emissão que tem a ver com A, B ou C, tem a ver com a dinâmica, com a posição, com a presença, com a energia desta cidade ao longo destes 30 anos, utilizando, no fundo, há que dizer que é o isco, muito obrigado por isso, utilizando a psicopátria como forma e ponto de partida para, enfim, pensarmos numa cidade fundamental no nosso país, no Noroeste Peninsular, e ao longo desses 30 anos, as suas mutações que, no fundo, justificam onde estamos hoje. E também a posição do grupo RTP, no sentido de Antena 3 ser a rádio da cultura pop e outros canais que se associam a essa estratégia, a esse objetivo. E é isso que estamos aqui a fazer hoje. É uma missão nacional, claro que portocêntrica, assumidamente, mas é uma missão nacional a partir da cidade do Porto. E foi o momento, eu diria, duplex nesta noite de rádio e televisão. Já voltamos para a conversa radiofónica. Queria só despedir-me de si, Rui Moreira, já agora. Alex, coloca aí também. E ti, Rui, que eu saiba, vais para a Galiza? Vais para um retiro espiritual ou não? Não, vou ajudar aqui o nosso amigo Rui Moreira com a chamada diplomacia. Rui, aqui digamos que vamos fazer as pazes com a Galiza, não é? As pazes estão feitas. As pazes estão feitas. É claro que o Rui Ninho se refere à questão, enfim, recente do Al-Qaeda. Não, mas eu estou. Só para situar, mas não. Estou ao lado do nosso Al-Qaeda na posição que Rui, é incrível ter cidadãos desta dimensão e desta capacidade de serem críticos mesmo perante a primeira figura municipal, digamos assim, não é? Eu não sou apenas a projeção. Sim. Sou apenas um de nós que se deu para isto. Podia ser um de vocês. Eu acho que a cidade é assim. E estar com o Alexandre também é um grande prazer. A presença, Alex de Rui Moreira, como Presidente da Câmara, não está aqui, enfim, o nosso amigo pessoal, alguém com quem temos uma simpatia, uma empatia especial, está aqui, de facto, o Presidente da Câmara da segunda cidade do Porto, e está a ser tratado como tal. É diferente ter alguém que seja capaz de perceber a importância e a dinâmica cultural, da pop cultura, para uma cidade como a nossa, não é? Tem tudo a ver com a forma que se vive aqui no Porto. Sim. O Porto sempre teve essa proximidade, não é verdade? Não. De coisas completamente diferentes, pessoas completamente diferentes que se misturam com muita facilidade e sem sobranceria. É tudo normal aqui, eu acho, no bom sentido da palavra. Alex, normal. Não vais para a Galiza, mas não sei se vais papar uma francesinha, não sei. Não. Não, quero saber dessas coisas. Calma. Não é uma emissão coisa aos três. Muito obrigado, em especial ao Rui Moreira, pelo tempo que nos dispensou nesta emissão. Quanto ao GNR, segunda-feira, emissão especial de praticamente 2 horas sobre o psicopata, e na quarta-feira vamos todos para a piscina. Não, vamos para o Rivoli. Também. Para o Psicopátria de 2016. Já voltamos aqui a pouco com mais convidados. É uma emissão, ainda estão a tempo de sentir, de a viver. Temos uma audiência, já disse há pouco. Estão todos bem dispostos? Estou a ver alguém parecido com o Miguel Bacelar. E é o Miguel Bacelar. Eu estou um bocado pitosga, mas consigo vê-lo ali. Eu já o declarei Presidente da Câmara da Rua de Gondarém, de 25 metros apenas. Disse Mayor. Enfim, não... É da Zona Juventude. É, não é? Muito bem. Já voltamos para a conversa agora ainda e ao longo desta noite especial, Grupo Novo Rock. E agora o convívio. O convívio, sumo o V, pelo V neste caso, vai continuar nesta noite. Até já.
Ao vivo, a partir dos maus hábitos, emissão especial dedicada aos 30 anos de Psicopátria e, naturalmente, 30 anos de pop cultura, em particular os anos 80. Claro que visto a partir do Porto, mas com um enfoque nacional. E começo por ti, Rui Martins Pereira. Em 86, 85, já eras Rui 31 ou nem por isso? Não, não era? Não, era Rui 31. Rui 31 começou bastante antes disso. Então conta a história. Rui 31, eu vivia no 31, era o nome de casa da minha mãe. Havia mais ruas, fiquei Rui 31, pronto, começaram-me a chamar Rui 31 e eu nos cultos da ira assumi o Rui 31 como nome artístico, portanto... Sabes que eu confundi o culteiro e parece oposto, pois, que era contemporâneo, não sei se alguém nesta sala se lembra dessas bandas. Alguém se lembra? Eu. Domingão Lembras, Paulo Guerra? Tu já eras, digamos, fazias parte dessa fauna pós-punk, new wave, que recebeu todas essas influências britânicas em particular, e belgas também, é curioso, mas as britânicas, exatamente na altura que estavam a acontecer. Foi um aspecto essencial na cultura urbana portuense dos anos 80, não foi? Foi. Lembro-me que faz também este ano 30 anos, que houve um festival no Pavilhão Infante Sagres, que acho que se chamava Nova Música, onde participaram os Mamorta, os Bramassagi, e acho que quem ganharam foram os Bramassagi. Eu fiz parte desse júri. Muito contestadamente. Exatamente, Julizinho também fez parte, é curioso, enfim, tem a ver com as atividades atuais. E associo muito os Cultaíra um bocado também a essas pessoas, esse ambiente. Sim, vimos um bocadinho mais atrás de Rock Rendezvous, 84. Nós aparecemos no primeiro concurso de música moderna do Rock Rendezvous. Nós éramos uma banda de garagem. Rapidamente, reapresenta-te, não o disse no início, até apenas para quebrar o gelo. Tu eras, já na altura, não empreendedor. Não tenho vida em gelo, mas pronto. Não, mas quebrei eu o gelo, perante a audiência. Quem era Rui 31 nessa altura e que Porto tens na memória? Esse Porto de sítios como o Louco Mosquito, como o Griffith, já referimos há pouco, o Swing, aquele eixo Julianismo Boa Vista como centro urbano e não o atual, que é uma radial que sai dos Aliados e sobe e desce para a esquerda e para a direita e desce até à Ribeira. Eu na altura, portanto, foi quando eu comecei com a música. Foi logo ali, não é? Nessa época. Portanto, comecei com o Rui 31 aparece como baixista do Esculto da Ira, de alguma maneira se retira e reaparece casualmente a pôr música no Sense, porque foi na altura que procurava um emprego qualquer e como toda a gente sabia que eu tinha muita música, ensino música, convidaram para pôr música e reaparecia. Importante é o auditório que esses sítios já não existem, não é? No Sense, não. Para que não haja dúvidas, porque temos que, obviamente, fazer a ponte com a audiência de 2016, são locais míticos, essa cultura urbana Porto foi marcante. Paulo Guerra, tu és professor universitário, estás à frente de uma associação internacional chamada Kismith, não é? Que eu de vez em quando visito. Não é? Projeto de investigação. E quem era a Paula Guerra dos anos 80? Que circuito era o teu? Que Porto era este? Eu penso que seria comum a todos nós, no sentido que fazemos parte dessa geração e por isso foram convidados, não é? Para fazer a ponte com as novas audiências. Mas era também esse circuito? Era familiar para ti? Era quando era possível, quando me era permitido, não é? Porque eram raras as vezes em que era possível sair, não é? Isso quer dizer que havia, e nós tivemos algumas dificuldades em conseguir convidar elementos do sexo feminino. Ana Deus, as melhoras, está doente, tentamos também Fernanda Gonçalves muito em cima da hora e conseguimos ti, Paulo. Havia essa distância, digamos, era uma noite masculina em alguns aspectos, ou nem por isso? Era muito, e eu sentia sobretudo do lado de lá, quando queria sair, não é? Havia muitas restrições em casa, por parte da família, dos pais, portanto havia muito... medos, não é? Uns medos, não é? Um alarme. Aquela coisa à noite, não é? Pois, a noite era inexistente. Não... Esse conceito também é um conceito que veio mais tarde, mas naquela altura a noite era uma noite a noite que nós gostávamos era uma noite que as pessoas não conheciam e nem sequer sabiam o que é que se passava. Eu lembro-me que quando havia um concerto, pronto, quando houve esse festival, as pessoas depois estavam no concerto, depois o roteiro era ir ao lá. Da propriedade do Alex Soares, que esteve aqui há pouco. Depois era a questão dos transportes, morava em Gaia, pronto, era complicado. Era sobretudo uma noite de descoberta de coisas. Eu já ouvia na rádio as coisas, através do António Sérgio,
Mas era muito restrito. Eu, por exemplo, pensava que queria muito ir ao Rock Rendezvous, mas nunca tive hipótese de ir, porque era-me impossível ir a Lisboa. E eu acho que isso marcava muito. Eu lembro-me, mesmo quando entrei na faculdade, que era ali perto, que era ali perto do Dallas, não é? Os meus colegas ficavam muito espantados quando eu dizia que gostava muito lá, que havia uns sítios e havia mais coisas no Dallas. Portanto, havia uma coisa de uma alemã, que eu não me lembro agora o nome. Havia música negra, coqueiro, mais tarde. Havia ali uma série de coisas associadas a essa tal nova cultura urbana, portanto, que associava também a questão da moda. Havia uma loja da Ana Salazar, as coisas que começavam a despontar também. O Lux, sim. Lux era no Parque Itália. Sim, a malta da Cúmplice também. Eu lembro-me de dizer isso e as pessoas ficavam admiradas, não conheciam, portanto, havia um desconhecimento muito grande. Eu senti muito sempre, até acabar a faculdade e até mais tarde, muito sozinha. Nos meus gostos, não é? Pode parecer ficção científica para as gerações atuais que vivem na rua, que vivem, digamos, em clima de festa. Como diz aqui o Reininho neste metro de março de 89, que o Climareiro nos trouxe simpaticamente. Isto ainda é uma festa. Rui 31, essa aliança com a moda, a indústria têxtil que existia aqui, o Citex, por exemplo, sair à noite nessa época era... Eu, por exemplo, eu demorava 2 horas para sair. E depois arrependia-me. Era o make-up, era a roupinha, enfim, tudo isso tinha a ver com aquelas estéticas pós-punk, new wave. Havia, de facto, essa aliança muito sólida entre o meu trapo é melhor do que o teu? Nunca senti isso, francamente. Não? Quer dizer, para mim isso nunca sequer fez sentido. E para aqueles mais próximos também não. Mas a noite era mais elitista no sentido que a Paula dizia, era menos pública, digamos assim, era menos acessível por todas estas e outras razões que precisamos encontrar. Eu acho que não é assim tão diferente dos dias de hoje, mas era significativamente tudo mais pequeno, portanto as pessoas conheciam-se muito mais umas às outras, aquilo... começava-se a reunir um núcleo de pessoas muito reduzido, mas muito coeso. Era, por exemplo, muito mais coesa do que hoje em dia. Quer dizer, hoje em dia as pessoas que têm gostos idênticos e tal, conhecem-se, mas é tudo muito mais disseminado. É maior e muito mais disseminado. Na altura ganhava-se outra coesão, havia outra amizade, outra... Antes de passar ali ao Alex FX, vem numa área mais ligada à eletrónica, era importante daqui a pouco também referirmos, enfim, questões musicais que tu abordaste há pouco. Paulo, lembras-te de alguma noite particular, alguma história daquelas que ficaram para a tua memória como nota amadora? Já disseste que não eras profissional, portanto, amadora. Eu acho que outra coisa que não falamos foi no Luís Armas Trondo. Helena Ribeira, não é? Teve vários nomes aquilo, não foi? Sim, mudou de nome naquela época vezes. em que eles apresentavam as bandas, havia lá momentos críticos de encher, ou pronto, caos alcoólico, por aí fora, não é? Algum calor a mais, naturalmente. Aquilo era muito pequenino mesmo. É a nossa imagem do que foi posteriormente o Johnny Guitar em Lisboa. Sim, mas era uma coisa muito pequena. Não, em termos do tamanho. Sim. Aquilo era muito pequeno. Situado mesmo, digamos, no coração da Ribeira. Não é? Numa noite acabou por ruir uma parede. E estavas lá nessa noite? Não. Soubeste por via oral, não é? Mas eram, portanto, e para ti noites, como dizia o Reininho... O Nicky Bobó também. Sim, iremos já falar disso daqui a pouco. Como diz o Reininho, ainda é uma festa. Era talvez uma celebração mais intensa e mais abrasiva, porque podia não haver no dia seguinte, isto é, as pessoas viviam dessa forma, eu acho não que era é? um bocado aquela Hoje coisa... há mais oferta. Para quem não tinha oportunidade de sair tão Exato, frequentemente, não é? Eu acho que era um bocado... Era aquilo, pronto, viver aquele momento, aquele dia, pronto, como se não houvesse amanhã. E acho que isso foi muito essa questão, não é? Foi também, como se diz muitas vezes, eu acho que entrou muito a questão do cosmopolitismo no Porto, por aí, em 86, a mistura da moda da música e do... E design, a expressão artística e plástica até também, não é? Eu estava a pensar numa coisa... Por exemplo. A primeira cena de arte começa a surgir. Por exemplo, muita gente que tirava o curso de moda. Galerias, não é? Imensas colegas que tiraram o curso de moda. Muita gente mesmo.
Eu lembro também de uma coisa importante, que há bocado, quando falaste nos 30 anos do Psicopátria, a primeira vez que eu vi um videoclipe foi o GNR. Foi o Alexandre Soares a cantar Portugal na CEE, portanto isto era tudo muito novo, eu fiquei extasiada. Eu não morava nessa altura nem sequer em Gaia, porque eu morava numa zona rural, depois é que vim mais tarde para estudar e os meus pais acompanharam-me. Mas aquilo era, pronto, eu lembro-me de ver na televisão e portanto era uma coisa totalmente diferente, portanto a começar pelo som, depois a roupa, a forma de estar, não tinha nada a ver com o anterior. Anos 80 bem medidos. Rui, vamos dar um momento assim peculiar e depois temos também... como se não houvesse amanhã, para mim foi na Cruz Vermelha. Também era um sítio acho que foi absolutamente marcante e decisivo para muita gente, na qual eu me incluo. Tocaste lá com a tua banda, e com a Santo, por exemplo, sim, também. Os próprios bandos. Por acaso, a gente da Galiza, os Sinistro Total, Ressentidos, até os Noipal, tanto chegaram a ir lá. Não sei. Numa fase inicial. E uma banda estranhíssima chamada Meloril Nembutal, eu estava de piada ao nome, que é uma autêntica farmácia, aquilo era uma farmácia ambulante. Depois, Rui, para terminar a tua intervenção, há aqui uma fronteira que é o final dos 80, a vinda, digamos, do rare groove, a vinda daquilo que se pode chamar na altura acid jazz, para não ir muito longe, o Bondi, mais na zona da Foz, é hoje uma Pizza Hut. Há aí uma transição stylish do Porto para esses estilos, que depois dá origem, por exemplo, aos Bandemoni, dá origem também aos Clã, enfim, uma cena jazzística, jazz pop, digamos assim. Tu alinhas a partir daí, não é? Sim, mas isso é uma fase quando, portanto, eu entro no Sense, depois faço o meu Loco Mosquito, que foi o meu primeiro sítio, e depois saio de cena, e aí no Acid House é que assim o Alex, a pessoa que está mais habilitada a falar sobre isso, porque a amnésia foi o espaço. Aí já estamos em 88. Pois, já avançamos uns anos. Já avançamos uns anos. E antes de ir na próxima ronda, temos mais convidados, incluindo Alex FX, Paula e Rui. Quem era o GNR na altura para os portugueses, e, enfim, nacionalmente, mas basicamente o que é que representavam nessa memória? E a pergunta é a mesma para os dois. E Psicopátria, 30 anos depois, começo por ti, Paula. O que é que eram? Eu gostei muito logo nisso, pronto, dessa vez que tomei contacto, depois comecei a acompanhar. Eu acho que o Independência marcou-me mais do que o Psicopátria, mas o GNR significaram tudo isso que nós tivemos a dizer, que é um bocado a questão do cosmopolitismo, da pop, também da New Wave, da chegada ao Porto destas coisas, de sermos capazes tudo integrado de ter e agregado, não é? Eles conseguiram essa modernidade, não é? A integração desses elementos que tu referes. A questão da moda, do glamour, várias coisas, não é? Que eu associava e associo ainda hoje ao GNR. Marcou-me muito os primeiros discos deles, agora... Estava a pensar há bocado, eu fiz 11 biografias de músicos, entre as quais o Alexandre e o Rui, e o livro vai se chamar Meu Espelho, porque tem a ver com o lado B. Espelho meu. Pronto, eu tendencialmente gosto mais, acho que me marcou muito essas canções, eu adoro esses discos, não é? E pronto, para mim foi um bocado a descoberta. Por exemplo, eu lembro-me que na altura fiz um trabalho para a faculdade, no segundo ano da faculdade, e entrevistei o Alexandre. Fui entrevistá-lo naquele centro comercial da Foz. E isto era tudo, o Alexandre para mim representava tudo o que era cool, tudo o que era interessante. Pronto, havia muito essa coisa. E quando eu consegui falar com ele, fiquei super contente. Ele era o dono do Lá, era do GNR, era uma. Já tinha alguns assolos, e era muito. Recordas, não é? Luzes do hotel. Pois, foi nessa altura do Projeto Global que eu entrevistei. E portanto era aquela coisa. A possibilidade de concretizar. Lembro que esse trabalho eu fiz precisamente sobre espaços, que era o Lá,
o Aniki Bobó, e o outro bar, que eu não me lembro da tal alemã, que eu não me estou a lembrar do nome, que havia no Dallas, porque também achava que conjugava várias coisas, não só a música, mas também a roupa, o vídeo. Todos esses elementos que tu referiste há pouco e que, no fundo, atingem o seu zénite neste e começou tudo aí, os trabalhos, e lembro que começou tudo nessa altura, quando eu fiz esse primeiro trabalho, pronto, um trabalho normal, pronto, para avançar. Depois, mais tarde, retomei esse trabalho e comecei a pensar como é que isso tinha sido importante também na minha vida, na minha biografia. Porque mais tarde, por exemplo, já nos anos 90, foi uma fase em que comecei a trabalhar, portanto integrei-me no sistema, digamos assim, e quando eu comecei a fazer o doutoramento, pensei, o que é que eu afinal quero estudar, quero ver. E essa parte dos anos 80 associou muito 82, 83, muito GNR, muito... também mais tarde, claro, os Cães Vadios e toda a questão punk. Pronto, mas eu acho que marcou-me muito. Tinha muito base em Lessa. Paula Guerra, professora da Faculdade de Letras e presidente da Kismif. A Kismif vai ter mais uma edição portuense, lá está. É sede mundial da organização, é aqui na cidade. Muito obrigado pela tua visita. Rui, também o Psicopatria e GNR de 80, 84, 86, este período, ainda com Alex Soares, que já está após o Psicopatria de saída, e depois vem, de facto, o grande apogeu comercial, os grandes concertos de estádio e o Rock in Rio Douro. Como é que tu olhavas nessa altura para o álbum e para a GNR? E, acima de 30 anos depois, como é que tu olhas para o Psicopatria? Eu, na altura, para além de mais, também era amigo e muito próximo deles. A única coisa que, para além do que a Paula disse, que mais ou menos descreveu tudo, que acho que gostava de acrescentar, é que GNR era uma banda que começou a alargar público e ainda assim era respeitada pelos nichos, pelos punks, pelos rockabillys, por toda aquela gente que gostava das franjas, não é? Todas as franjas, exatamente. Eles conseguiram respeito, portanto, alargaram o público, mas ainda assim mantiveram o respeito das pessoas que iam às festas da Cruz Vermelha, daquele primeiro nicho de gente que ia ali, toda de negro, toda vestida, muito convencida de si própria, estranhíssima, assumidamente para quem, pronto. Isso era uma lança no Porto, conseguir esse, e se calhar mesmo em Lisboa também, conseguir o equilíbrio. Na altura, o nosso país, tudo que tivesse um relativo sucesso era olhado como algo, no mínimo, enfim, para desconfiar. Não é? Esse aspecto é talvez aquilo que tu achas mais fundamental no GNR de meados de 80, nessa essa capacidade. Altura foi esse posicionamento que eles mantiveram-se, portanto, alargaram público, mas mantiveram-se perto das minorias e, sobretudo, muito respeitado por eles. Muito bem, não vos perguntei o que é que vão fazer a seguir nesta cidade. No caso da Paula tem aulas, por isso presumo que se vai preparar. No teu caso, não quero saber, o Rui Martins Pereira. Vou ouvir música. Vai ouvir música. E daqui a pouco o Alex FX e outros convidados. São 23 horas, se não estou enganado, se este telemóvel não me engana. Emissão especial a partir dos maus hábitos. Celebramos 30 anos de Psicopatria, mas vamos além disso. Olhamos para trás para andar para a frente. 30 anos de pop cultura urbana, local e nacional. Voltamos a Psicopatria. Adoro o campo, as árvores, as flores, charros e perpétuos amores que fiquem perto da esplanada de um bar, pássaros estúpidos a esvoaçar. Adoro as pulgas dos cães, todos os bichos do mato, o riso das crianças dos outros, cagados de pernas para o ar. Efectivamente, escuto as conversas, importantes ou ambíguas, aparentemente sem moralizar. Adoro as pegas e os pedrastas que passam, finjo nem reparar na atitude tão clara e tão óbvia de quem anda a engatar. Adoro esses ratos de esgoto que disfarçam ao dilar, como se fossem mafiosos convictos, habituados a controlar
efetivamente gosto de aparências imponentes ou equívocas, aparentemente sem moralizar. Efetivamente, gosto de aparências, aparentemente sem moralizar. Aparentemente, escuto as conversas, efetivamente sem moralizar. Efetivamente. Aparentemente, sem moralizar, efetivamente. Para daqui a pouco já temos mais convidados. Cá está. Para daqui a pouco mais convidados, e para já mais alguns segundos. António Guimarães, podes continuar a ver o teu whiskyzinho, presumo eu? Ou não? Não estou cometendo nenhuma inconfidência, pois não? E Alex FX, prepare-se também para a próxima dose de conversas. Voltamos à abertura de Psicopátria, tal como fizemos às 22 horas, emissão especial, melhor, às 21, emissão especial Antena 3, 30 anos de Psicopátria, 30 anos de cultura urbana na cidade do Porto e no país. Depois de B2, TDT, BBX, Ketchup, Cassette, Kleenex, Kitchenet, Duplex, Twist again, colorful, wonderful. Chegou o T2, T4 com garagem própria, 2, turboção, dispersão, videoclub, joystick, MIDI, iTex, fashion sauna, compra aqui. Ser mãe na aspiração natural de todo homem moderno. Ser o melhor é normal para os novos pobres deste colégio interno. Ter medo é expulsão fundamental do criador e artista. Estar sobre é continuar, permanecer positivista. Identes as máquinas estavam sempre a variar, mas com os pós-modernos, nada complicados, sentimos-nos realizados. Os pós-modernos agarram na angústia e fazem dela uma outra indústria. Os pós-modernos nunca ganhamos, mas também nada investimos. Mas com os pós-modernos depois de B2,
TDT, BBX, Ketchup, Cassette, Kleenex, Eat Snack, Duplex. This again, colorful, wonderful. Chegou o T2, T4 com garagem para o P2. Turboção, distorção, videoplay, joystick, MIDI, high-tech, splash and sauna. Compra aqui. Mas com os pós-modernos, nada realizados. Sentimos-nos complicados. Os pós-modernos agarram a indústria e fazem dela uma outra angústia. E aqui fala-se na indústria, se calhar é mesmo uma referência, eu diria, cifrada de Rui Reininho no álbum que ele considera o disco mais portuense da carreira do grupo Novo Rock. Reafirmando aquilo que disse na abertura, já com a presença do Rui Moreira, estamos em meados de 80, adesão à CEE, o célebre e nunca terminado plano OZEL, abre nessa altura o primeiro hipermercado urbano ou suburbano, as rádios privadas começam a ter licenças, a ampliação, imaginem só, do Estado das Antas, a Universidade Portucalense como o primeiro grande investimento privado na área académica, a Expo Honor, por exemplo, enfim, o Museu de Serralves, na altura uma quinta, como todos sabem, com de Vizela, e onde está hoje também a Escola Francesa, o hotel, melhor, o Hospital da Perlada. Temos também, curiosamente, nesta época, um recorde de exportação do vinho do Porto, o encerramento da linha do Tua, no Pocinho, sempre a velha questão da ligação da cidade ao norte. O Presidente da Câmara era em 85, Fernando Cabral, que substituía Paulo Valada. A seguir, teríamos Fernando Gomes já no final dos anos 80. Manuel Oliveira realizava, nesta altura, os Canibais. Vou começar pelo jovem Alex FX, 75, 86. Tu eras quem nesse Porto? Que memórias tens? 85, 86 é... Eu sou, na verdade, quase a mascota que eu tinha. És 15, o bibelô. Em 85 tinha 15 anos, mas a fase de 85, 86 é muito marcante para mim, porque é a fase em que eu perco a minha mãe e portanto, tenho que arrancar para o mundo. E então é que começo a ter os meus primeiros trabalhos. Eu já trabalhava, de certa forma, em casa com música, mas comecei a trabalhar também na área da venda dos discos. Salto Ibérico? É Salto Ibérico, mesmo ali ao lado do antigo campo do Futebol Clube do Porto. A Rua da Constituição. É lá uma célebre noite com o Zé Pedro, para um tal de Videopólis, para ele, que eu apresentava e na altura criámos ali, de facto, enfim, uma ideia televisiva para a época muito avançada. A questão das lojas de disco. Esta cidade, ao longo dos anos, foi a capital da indústria discográfica. Depois, quando aparecem as multinacionais, altera-se o paradigma. E era uma cidade que, entre a velha, e vou dizer o nome para os mais antigos. Gostas de nome? Antigos, Becas Guimarães, os antigos, nós. Rua de Santo António, que depois se tornou 31 de janeiro, e a Rua Santa Catarina, no mínimo, estariam ali 7 ou 8 lojas de discos. Exatamente, na Rua de Santo António, portanto, atual 31 de janeiro, estariam pelo menos umas 3 lojas. Era a Vadeca, não era Diapasão, mas era um nome qualquer. Lira. Clave. Enfim, outras. Que Porto, do ponto de vista musical, em contraste, já tentamos fazer um resumo das tendências. Obviamente a questão da moda, já o dissemos há pouco, o Citex, o design, o fashion, essa expressão têxtil, que faz parte também da gênese desta cidade. Que Porto te lembras, já que dizes que eras punk? Não, essa fase de 85, 86, eu, independentemente de ter estado muitos anos a ouvir música predominantemente eletrónica, que é por isso que és conhecido, dos Kraftwerk aos Depeche Mode, essa fase de 85 em que eu crio uma ruptura com uma série de coisas, dá-me, portanto, aquela necessidade de procurar coisas novas e numa fase em que a cidade, o próprio país, não era rico em termos de informação, nem vamos citar os casos da internet, não é? Mas mesmo em casos de imprensa ou a televisão, era, portanto, acessos todos muito limitados.
era com o nicho de alguns amigos de escola e de alguns novos amigos da secundária, que na altura era a Filipa de Vilhena, onde eu estava, ali, portanto, à beira do Covelo, é que eu começo a descobrir grupos novos, mesmo dentro da cena da música portuguesa e dos grupos formados no Porto, nomeadamente a base toda de grupos do punk e do rockabilly, onde estavam as famílias todas, como os Cães Vadios, os grupos paraplégicos e os Iconoclastas. Portanto, todas essas bandas. Essa é a tua área específica, não é? Não, aquilo acabou por ser um mundo todo novo que eu descobri e que me era desconhecido, porque não estava editado em disco e que eu comecei a conviver através de concertos e dos próprios locais, como o La La La. O La 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 seria, neste caso, o clube dessa clube fauna, de digamos elite assim, não é? para essa fauna. Aquilo tinha tijolos, lembras, António Becas Guimarães? Tu também lanças, faz um pouco um resumo para a nossa audiência da tua atividade nos anos 80. O tempo específico em que, por exemplo, aparece o Aniki Bobó e outros o Aniki Bobó aparece imediatamente a seguir e ainda na mesma altura dos concertos da Cruz Vermelha. Que referimos há bocado, 83, por aí, 83. O Aniki Bobó abre em 85, como abre em 86, acho eu. Em relação ao álbum Psicopátria, há um videoclipe do Efetivamente que é feito no Aniki Bobó, que eu não sei se já foi referenciado aqui, não sei se o Rui se lembra ainda há um videoclipe. Provavelmente nunca não, ouvi, mas sei que foi feito no pátio do Aniki Bobó. Aliás, o álbum tem uma capa muito referencial a um Porto sépia, Porto da Ribeira, aquela foto que não era do Aniki Bobó, mas podia ser. Não é? Mas é engraçado que o GNR, sendo uma banda do Porto, e o Aniki Bobó praticamente tocaram todas as bandas do Porto, o GNR nunca tocou no Aniki Bobó. Por algum motivo... Já era uma banda muito grande, não é? Para caber lá dentro. Para caber lá dentro. Fizeram lá esse videoclipe, mas há para mim um tópico extremamente importante que eu lembro-me, que eu acho que é nesta altura, não tenho bem a certeza, em que o GNR anuncia um concerto no Carlos Alberto e que depois aquilo é um sucesso tal que faz 3 Carlos Albertos, que na altura foi assim um fenómeno absolutamente incrível, encher 3 Carlos Albertos, estamos a falar pai de 600, 700 pessoas. E o local em si, a escolha do local, porque antigamente havia um lado sacrosanto, um teatro era um teatro, um cinema era um cinema, um bar era um bar, e não havia confusões. Mas aí lá está uma linguagem de agora que se fala em é? 18 coliseus do Zambujo e não sei o quê, é inacreditável porque em 85, 86 o GNR esgota 3 Carlos Albertos em 3 datas seguidas, que naquela altura foi um fenómeno absolutamente incrível, porque só depois é que aparecem bandas pop a encher coliseus e estádios, já muito mais tarde. Recordas-te desta cena ribeirinha do Becas? A importância, enfim, e já vamos falar sobre isso, essa ideia quase de ruptura de um local que, há que dizer, pertencia aos ribeirenses. Ainda hoje é assim, mas de facto havia uma série de bares mais tradicionais, digamos até de poesia, não era? Havia uma série de restaurantes, mas um clube, enfim, contemporâneo, um pouco baseado se calhar na Factory, um pouco baseado nessa ideia de arte e ao mesmo tempo design e música, que o Aniki Bobó tinha um pouco esse decor minimalista. Se bem me recordo, quando eu lá estava também... O Aniki Bobó abre como uma ruptura completa daquilo que existia no Porto na altura. Porque na altura, em 85, os espaços noturnos eram praticamente os chamados pubs, com uns pubzinhos, música baixinho, e aparece um local como o Aniki Bobó, com pessoas todas de pé, não há sítios para sentar, música alto e já com DJs. E é de facto uma ruptura muito grande. A relação com a população ribeirense na altura, como é que se conseguiu? Foi difícil, não foi bem, me recordo, havia hostilidade, não havia? Sempre houve. Foi difícil. Rua da Fonte Taurina, certo? Rua da Fonte Taurina, número 36. Quem é que se lembra aqui da audiência? Põe o braço no ar. Isto não está a ser transmitido para a televisão, mas é a mesma coisa. Ponham os telemóveis, façam um destoque digital e temos já mais convidados. Mas foi sempre hostil? Foi sempre difícil, do princípio ao fim. Eu fecho em 2005 e aguentaste até aí, não é? Em 2006 explode a Noite Branca na Ribeira.
com questões, enfim, sociais e policiais que nos ultrapassam, mas tem um pouco e não é por acaso que fechámos todos antes. Muito bem. Já se previa muito isso. E já iremos à tua visão de vir para aqui. Aliás, tu foste, se não estou em erro, o primeiro a assumir essa mudança, vindo para o lado, como eu costumo dizer, a rir de gosto. O meia-cabo fecha primeiro que eu, primeiro, mas fecha e não vai para outro espaço alternativo, fecha mesmo. E eu ainda tinha aqui em frente aos Malzados, para Passos Manuel, e só fecho o ano Aniquibo passado um ano, em que ainda tento salvar uma mudança, mas não houve hipótese absolutamente nenhuma. Alex, tu eras pequenito, não é? Mas lembras-te destas cenas? Lembras-te... Eu pequenito, mas eu aproveitava-me exatamente deste todo novo grupo de amigos para poder começar a percorrer estas capelinhas, não é? E para mim começar a descobrir locais que passam músicas que eu não conseguia ouvir na rádio, tipo Gang of Four, Shriekbacks, essas coisas, isso tudo estava a ser o universo. Mais tarde. Foi teu cliente, o Sr. António. O Becas, meu cliente de vários locais onde eu trabalhei a vender discos, desde o Salto Ibérico, a Tubitec, a Abimotor, a Valentim de Carvalho. Portanto, o meu maior histórico, a Kamikaze, com o Pedro Tenreiro. O nosso colaborador agora, com o Poder Sol, está a fazer uma rubrica. Outra das grandes contratações. É o Porto sempre a dar cartas, não é? Reforço do plantel. Não, mas dizia eu, e desculpa interromper-te, eu portanto aproveitava esta carruagem de novos amigos, que muitos deles tinham tido a oportunidade de visitar Londres e, portanto, vinham de lá com toda essa bagagem e sabiam quais os locais... Contrabando popular. Não, é um contrabando cultural, quase por assim dizer, não é? Eu fiz, porque escondia bem os maxi-singles antes que a Polícia de Fronteira os confiscasse, porque na altura ainda tínhamos aquela tanga dos limites de moeda estrangeira. O pequeno pormenor, exato, o pequeno pormenor de alguém vir de lá com um par de botas Doc Martens. Okay? Só isso, ou um blusão qualquer de uma outra marca... Aquilo era, por assim dizer, um statement. Nós não tínhamos propriamente uma inveja de uma marca. Eu, em 84, tentei... Estejam à vontade para comunicar. Em 84, tentei assinar a Vogue americana, que na altura... acho que era o diretor artístico, era o Salvador Dalí, 84, 83, e tive que preencher burocracias tremendas para conseguir assinar a Vogue americana. António, vamos também falar um pouquinho agora estamos a falar do contrabando do disco gráfico. As revistas era igual, não é? Era, e eu lembro de trazer sacos que escondia debaixo dos comboios quando atravessava a fronteira ali em cima, ali na fronteira de Vilar Formoso. O Psicopatra GNR e a importância deste disco nessa afirmação portuense. O Reininho já o disse várias vezes, diz que é o disco mais portuense, reflete essa vivência, até pela forma como foi gravado. Já referimos há pouco essa cidade em mutação, a cidade a aproveitar, enfim, a integração na União Europeia, as primeiras grandes dificuldades e a transformação do tecido económico e empresarial, com a saída do Porto de indústrias e áreas especificamente locais, como a banca, por exemplo, os seguros, para não falar de outras coisas. O que é que foi para ti Psicopatra quando foi um disco muito popular, um disco, entre aspas, muito comercial, o que quer que isso seja? Eu já vinha a acompanhar o GNR desde o primeiro single, que ainda outro dia eu encontrei em casa, o seu GNR, e que tinha aquele fabuloso instrumental número 1 do lado B. E naturalmente acompanhei a discografia, portanto, desde os Defeitos Especiais e do Independência. Adorava ouvir o Avarias, que aquilo era estranhíssimo. Não, aquilo era um delírio e era uma coisa impensável para bandas ainda na altura. Ainda no tempo de Jorge Nuno Barreto, há que dizer ele, sim, que era uma espécie de ideólogo dessa ideia sonora, minimal, repetitiva. Mas lembro-me que o Psicopátria coincide exatamente no ano em que eu começo a vender discos na Salto Ibérico. E lembro-me de pequenos pormenores. Eu volta e meia nós temos estes pequenos flashbacks, mas muito minuciosos, que chegam quase ao detalhe. E lembro-me que a capa do álbum em vinil tinha detalhes autenticamente de luxo. Ou seja, já pormenores encerados. A própria impressão da capa tinha detalhes inserados na própria impressão. O design, não é? Tinha um design completamente diferente. Era uma sonoridade mais aberta do GNR. E acho que aquilo que ainda há bocado o Rui Pereira, o Rui 31, disse aqui,
de que o GNR, independentemente do público, em termos de número, aumentar... Explodiu. Mas conseguir continuar a manter o respeito dos nichos deve-se a uma coisa que, independentemente da qualidade dos músicos, é inequívoca. É o ícone que é o Rui. A forma como ele escreve, a forma como ele comunica, a forma como, naquele ano, eu olhava para letras como o Bellevue, que achava tremendo, mas que não estava ainda a perceber o segundo sentido daquilo. Portanto, eu só... uns meses mais à frente é quando dou por mim que Bellevue era um trocadilho para Boa Vista. Ou para o manicômio. Como pós-modernos também pode dar para muita coisa, não é? É toda uma questão de... São brancas que se dão, pronto. Mas acho que esse é que é o facto incontornável, e até hoje, prova disso, é de que o Rui... e perdoa-me aqui o chavão, mas acho que me vais compreender porque é que eu vou utilizar. O Rui é, com todo o mérito, o nosso pequeno Bowie. Porque se reinventou a uma escala. Nós temos que perceber a escala. É maior que o Bowie, em estatura. 1,86m, se não estou em erro. Está quase no 1,90m. Mas refere-se à inclusão de elementos literários, artísticos, plásticos. E independentemente de ser mais comercial uma altura, menos comercial outra, isso são apenas maneiras de fazer o produto em si cultural, a música e a letra, a poesia a ela associada, chegar a mais ou menos gente de uma maneira mais rápida, ou o que quer que seja. Mas ele é transversal a todo esse tipo de comunicação mais intelectual ou mais popular. Acho que toda a gente neste país conhece o Reininho, não é? Se é pelo Vídeo Maria, se é pelo Bellevue, se é por qualquer outro tema, eu vou citar... É aí que está o grande ponto de transversal a uma série de gerações, independentemente dos músicos que cruzaram o GNR. Vou citar aqui alguém decente, que foi o Rui Moreira, que nos trouxe esta edição da Metro, que hoje enfim, é histórica, não é? Isto foi editado pelos Irmãos Abrunhosa, já o referi na primeira parte, mas há sempre gente que se junta à estação nesta altura. Tinham vindo de Hamburgo e tinham lá está estas revistas tipo Time Out. Isto é um proto-Time Out. Estava aqui a olhar para o Bananas, para o Viva Porto, para o Louco Mosquito, que o próprio Rui referiu há pouco, ou para o Piano Bar Quixote, que hoje é um sítio de karaoke. Diz o Rui, e as coisas começam a passar como as modas. Alguns modernos de agora já acham bem gostar do GNR, porque os miudinhos já gostam. Começa a haver uma reciclagem. António, a tua perspectiva de melómano e atento à cena musical, artística, plástica e cultural, enfim, com C grande dessa época, como é que olhas para a Psicopátria nessa fase e como é que olhas para este disco? Com muito respeito e especialmente por considerar que o GNR são a maior e melhor banda pop portuguesa. Sem dúvida nenhuma para mim, como é óbvio. Estão de acordo, meninos e meninas? Para mim sem dúvida nenhuma. Façam-se ouvir! São tão envergonhados. Independentemente disso, eu já em 85, 86, estava a cruzar estilos musicais. Eu lembro perfeitamente, estava o Alexandre a sair do GNR e estava eu já a organizar concertos com o Alexandre Soares a tocar guitarra portuguesa modificada, com o Rafael Toral num projeto chamado SPKR, não sei se te lembras. Eu tinha o Almoçol, as luzes do hotel. Exato. E portanto, independentemente de eu nunca fui uma pessoa muito da pop, portanto fui muito mais da música experimental. Eu chamadas franjas, digamos cresci muito assim, no free jazz e portanto, mas considero o GNR sem dúvida nenhuma a melhor banda pop portuguesa até hoje. E sem licenças. O whisky está bom? Está a ser bem recebido? Está. Caiu um bocadinho de cinza. Eu acho que isto está a dar algum efeito mas, qualquer. Se queres que eu experimente, eu ofereço-me. É o mínimo que posso fazer. Para terminar, António, estamos na Rua Paço Manuel, em frente ao teu estúdio, o teu office, a tua factory, não é? Os maus hábitos aparecem um bocadinho mais tarde, se não sou erro. Mais cedo. É mais cedo, aliás, então peço desculpa por eu isso. venho para vizinho dos exato, maus peço aliás, por isso. eu quando aparece o Passos Manuel como um local vago e com a hipótese de vir para aqui, quando me apercebi que era em frente aos maus hábitos, foi aí que eu nem sequer hesitei.
E não imaginando que íamos passar aqui uns anos difíceis. E agora as coisas estão um bocadinho a mudar, felizmente. Isso foi muito falado na altura, não é? Quando tu deixaste de vez a Ribeira e vieste para cima, subiste aqui à colina Passos Manuel. Aquilo que se pode chamar, e não quero fazer desta emissão apenas e só uma viagem na memória, já disse há pouco, 2016. Haverá, e é curioso, muito em breve, uma emissão especial Antena 3 sobre o Porto 2016. Que é também uma forma de integrar e agregar enfim, nova estratégia da estação. Haverá o mesmo em Braga, em Coimbra, enfim, trazer as grandes cidades do país e no fundo, refletir sobre a sua identidade cultural com um contexto nacional. Eu costumo chamar a este lado a Rio Goches, como se ali os aliados fosse o Danúbio ou o Tamise. Nós o Passos Manuel, os Maus Hábitos e o Picho, organizámos aqui uma coisa que se chamava a Alta Baixa. Isto aqui é Alta Baixa. Não é? Porque está um bocadinho numa colina para quem não conhece o Porto. Nós somos Alta Baixa. Mas essa ideia de Rio Goches também faz sentido, no sentido há aqui mais alternativa, há mais arte, digamos assim, enquanto do outro lado é mais popular, sem quaisquer questões de alta e baixa. Acho que do outro lado existem também espaços interessantes. Acho que do outro lado é uma grande confusão e aqui estamos mais calmos. Pois aqui há menos botelhão ou menos rua, digamos assim, não é? Os espaços continuam a ser mais interessantes. Acho que as coisas estão a mudar um bocadinho e às vezes até me assusta. Sim. Em que sentido? Já agora aproveitamos a tua expertise na matéria, porque tu esta zona, profundamente esta cidade. Esta zona está-se a tornar numa grande zona de alimentação, primeiro. Referes-te aqui Passos Manuel, Palreiro. Soube que vai abrir já o Paparico, que é um restaurante aqui também na rua. Portanto, está-se a tornar uma zona de praça de alimentação. Não sei se é bom ou se é mau, pelo menos tem trazido mais gente. E é bom aqui para a zona, porque nós passamos aqui alguns anos difíceis. E muito difíceis. E 3 espaços que eu considero importantes da cidade do Porto. O Pitch, mais lá abaixo, pelo menos o seu início, o Pitch, Passos Manuel, Maus Hábitos, onde aí de outra razão é um bocado onde acontecem, pelo menos aqui nesta frente, aqui, onde aparecem cenas mais especiais e diferentes, e eu acho que as cidades também têm que ter esses espaços. E eles serem um bocadinho mais bem-sucedidos também não faz mal nenhum, não é? Para terminar, Alex, nós estamos aqui no eixo do mal, não? Não. Mas tu encontras aqui também, por exemplo, neste caso concreto, para a tua área específica, nessa altura estás numa área de experimentação sónica, eletrónica, encontras nesta área, digamos, mais, eu diria, apetência pelo tipo de trabalho que oferece tu e outros artistas, digamos, colocados nessa prateleira. Não? Sim, eu estou em crer que sim. Eu acho que nesse aspecto nunca tive motivos de queixa do Porto. Concordo plenamente naquilo que ainda o nosso Presidente da Câmara, o Dr. Rui Moreira, há pouco disse, que é nos momentos de crise que o Porto parece que respira de toda uma outra forma. Os nichos continuam a existir. Se há espaço onde eles possam ter o seu feedback, existe, independentemente se é mais eletrónico. O que é importante é que haja o espaço e que as pessoas percebam que o eclodir de novos espaços não multiplica o número de pessoas que acorre a eles, divide-os. Portanto, acho que aí é que está a questão da gestão e que passa também por isto da restauração que estavas a falar. Mas fica a mensagem final em que a cidade muitas vezes está a tornar, de facto, enfim, pelo menos popular no mundo inteiro, pelo menos em certas áreas de revistas, por exemplo, de viagem ou travel. E há muito mais para lá dos hostéis e das hamburguerias e também das tapas, não é? Entre aspas. A cidade tem que, obviamente, receber esse tipo de equipamento, mas ao mesmo tempo manter a sua capacidade de alicerçar quem cá vive e, por outro lado, oferecer conteúdos como aqueles que estamos aqui a fazer. Ora, estão felizes? Alguém está a dormir? Não? Não é preciso. Precisa um cimbalino. Venham 50 cimbalinos aqui para a nossa audiência. Obrigado, António, Sr. António Becas Guimarães, figura fundamental na cultura urbana portuguesa e nacional, e também a ti, Alex FX. Obrigado. Estás com uma bela memória, tu estás melhor do que eu. GNR, de novo, é assim que se encerrava Psicopátrias, daqui a pouco mais convidados. Emissão especial a partir dos Maus Hábitos. 30 anos deste álbum, 30 anos de cultura urbana, a partir do Porto para o país e para o mundo. Bye.
Porto para o país a partir da sede social, o Clube Recreativo Maus Hábitos, 30 anos de GNR e uma conversa sobre aquilo que é, no fundo, a cultura urbana nacional a partir desta cidade. Daniel Pires e Dario Oliveira, os próximos convidados desta sessão especial do Porto para o país. Psicopátria, 30 anos, não esqueça, na próxima semana, segunda-feira, ao início da tarde, conversa de hora e meia com os 3 membros oficiais do grupo Novo Rock, GNR, como quiserem, claro. No próximo dia 9 de março, celebra-se com um concerto irrepetível, pelo menos para já, irrepetível, a partir do Rivoli para todo o país, 30 anos de Psicopátria. Daniel Pires e Dario Oliveira, começo por ti, Daniel, porque ainda és o patrão, não é? Presumo eu. Exatamente. Portanto, se tu quiseres mandar vir uma rodada de café, saladas, para animar a malta, tu tens esse poder. Sim, com Daniel, certeza. há pouco falava com esse, eu diria, esse Papa, não é? Que é o Beck, que é de facto uma figura mais do calendário ativa e fundamental na cultura urbana portuguesa e nacional. Por acaso tive um pequeno erro, porque eu pensava que os Maus Hábitos tivessem sido inaugurados logo a seguir. Conta um pouco a história para aqueles que obviamente já se esqueceram dela. Anos 90, finais 80, não é? O Maus Hábitos é um acidente. Eu sou fotógrafo, eu vivi a Ribeira intensamente porque tive um ateliê 8 anos na Rua do Barredo. Portanto, fui um frequentador assíduo, não só trabalhava lá, como às vezes também dormia lá porque saía tarde do Meia Cabo ou do Aniki Bobó. Deixa-me só acordar uma coisa meio cá, para quem não se está a lembrar, é um clube fundamental, que depois foi de facto a sede do momento jazz e acid jazz, concertos históricos da Brunhosa e Clã e outros, ali na fonte, não é? Exatamente. Onde são as claques de futebol, geralmente, para que as pessoas percebam no resto do país, que às vezes não fazem ideia. Onde isto foi parar? Não, só para ficar aí, porque para referir. E efetivamente eu saio de uma pequena casinha na Rua do Barredo, onde tinha um ateliê de fotografia, para tentar encontrar um estúdio maior. Sou fotógrafo, não sou da música, sou da fotografia, sou da imagem e encontro este espaço e efetivamente, porque trabalho com imensos artistas, decidimos criar uma coisa maior que propriamente a minha atividade de fotografia. A minha atividade de fotografia é conjugada com tudo o resto. Claro. Portanto, começamos a dar espaços aqui dentro, a recuperar o espaço e não sei o quê. Como é que subiste aqui os 5 andares? Porque isto era o que antes, agora elucida-me. Isto é uma história muito... É só um programa dedicado a isto. Eu sei, mas o Daniel é fotógrafo, tem uma mira muito específica. Tem 30 segundos para isto é um dos primeiros centros de serviço da cidade de Porto. Sim. Há uma garagem em baixo. Há uma garagem em baixo, que tem tabacaria, tem barbearia, tem um engraxador de sapatos, serviços de proximidade, e aqui tem um solicitador, um advogado, um alfaiate, escritórios, representantes de marcas de automóveis da época. Portanto, uma garagem criada para uma elite nos anos 30, finais dos anos 30, e onde existem vários serviços aqui. Quando chego aqui, está abandonado há 27 anos, a última coisa que aqui acontecia era exatamente
o Rui Reininho e a GNR ensaiavam na sala da frente. Nós estamos, para quem conhece o clube, digamos, na parte... Nós estamos nos fundos, que é uma sala nobre, digamos assim, pode haver espetáculos. E, portanto, esta parte não está tão visível a quem entra pela porta principal. E os GNR ensaiavam... Na sala da frente, virados para o Coliseu. Exatamente, onde está o Salão Nobre. E aí ensaiavam, mas como os vidros estavam todos partidos, existia muito barulho e, portanto, o hotel já existente em frente fazia queixas à proprietária e eles tiveram que sair. Entretanto, era o único sítio que tinha eletricidade, tinha uma casa de banho em funcionamento. Portanto, foi uma aventura muito grande ter pegado nisto e transformado nisto para o que é hoje. Os maus hábitos já passaram por várias fases, não é? Muito assim. A atual é, no mínimo, colorida, auspiciosa, diria eu. Houve um sim. período mais complicado. Queres falar sim, um o pouco primeiro disso? período foi bastante bom, 2001 foi ótimo. O Porto... Também a energia da própria festa, o Dario. Da Capital Europeia da Cultura, trabalhamos aqui com o Dario, trabalhamos com imensa gente. E foi bastante auspiciosa e achávamos que, efetivamente, a cidade se iria recriar a partir daí. O que acontece é que houve aqui um revés político e entretanto, não aconteceu isso. Foi em decrescendo até este momento, que agora também se torna bastante auspicioso e bastante interessante. Agora é uma cidade completamente nova, não é comparável com mesmo aquilo que eu assisti nos anos 80 ou 86, tinha 16 anos, quando começo a frequentar a Ribeira, e sou um grande frequentador e gosto bastante da noite, e todos os meus amigos relacionados com as artes e com os espetáculos sempre lá andei. A Ribeira era um grande cartão de visita da cidade onde toda a gente se encontrava, e depois se disseminavam para pequenos sítios como o Swing, o Griffins, lá foi uma vez. Na área da Boa Vista, já disse há pouco, está um bocadinho abandonada. Na área terciária, hoje passei lá no outro dia e ao dizer passei lá parece que estou na Twilight Zone, não é? Passei lá, eu vivo no Porto, mas passei lá. Mas é verdade. E ao passar lá, excetuando o labirinto, há pouco mais existe, e é uma zona que eu acho que exige ou merece mais tarde, enfim, são outras histórias, nós estamos aqui para definir estratégia arquitetónica, política, empresarial e imobiliária. Dario, vou-te apresentar como ele presidente das curtas-metragens, enfim, também meu conterrâneo espiritual, para que as pessoas percebam esse conflito de interesse, Vila do Conde, naturalmente, onde tu vens e onde estiveste muito tempo. O que era o Porto para, e eu incluo-me, porque também vivi essa realidade, para aquelas áreas, digamos, à volta da cidade. Imagina a Póvoa de Varzim. Suburbanos como não nós. Tanto suburbano como num sentido de outras capitais, não é? Essas cidades, ou as cidades, Vila de Conde, Póvoa de Varzim, Espinho, até Famalicão, na fronteira com o Minho, enfim, até Braga, evidentemente, a Viana do Castelo e os seus locais de consumo noturno, etc. Como é que se olhava para o Porto nessa altura? Era algo longínquo, era algo assim esquisito? Havia a Nacional 13, que era um sítio, no mínimo... ainda hoje já é estranhíssimo, não é? E fico por aqui. Daria a tua perspectiva sobre essa questão. Eu estou a trabalhar num projeto, começo já a dizer que esse foi o motivo pelo qual eu vim cá hoje, que tem exatamente a ver com isto que se chama As Primeiras Vezes. E, portanto, tudo que eu vou dizer hoje é uma pequena sinopse. Nos anos 80, quem morava no Grande Porto tinha que vir ao Porto se quisesse divertir. E eu vinha de Vila do Conde com o carro emprestado do meu pai à quarta, à quinta, à sexta e ao sábado. Depois começamos a vir também à terça. Portanto, só não vínhamos ao domingo e à segunda que tínhamos que dormir. Se bem te recordas, vou ter uma inconfidência, uma vez transportei-te para o Griffins. Exatamente. O Griffins. Vem daí, rapaz. O Griffins. Vem com o tio Alvarinho. O tio Alvarinho sempre foi o verdadeiro padrinho. Nessa altura, para nós... Para nós o Porto era o único lugar que nos satisfazia e para quem nunca tinha ido muito mais longe do que Barcelona ou Madrid ou Paris, claro que se nos queríamos divertir era o Porto. E o Porto estava a viver dias fantásticos, sem querer ser nostálgico, mas a nostalgia pode ser positivo. Foi a primeira década em que esta cidade teve uma vida cosmopolita e uma cultura urbana. Isso corresponde a este álbum também. Exatamente. É esse este álbum que o torna significante do ponto de vista de referência cultural. É nesse referencial. As pessoas, entretanto, esqueceram-se de como era importante
o facto das pessoas se encontrarem na pista de dança do Griffons, do lá, como expressão estética, do swing. expressão Não, mas estética, encontravam-se os enfermeiros, sim. os médicos, os os banqueiros, o Nick Cave encontrou no meio cá, por exemplo. Sim, o Nick Cave, os traficantes, toda a gente. A nascer. Os gajos do Zack and the Bandman queriam fugir sem pagar no Griffon, levaram logo uma grande... Correu mal, eu lembro. Lembras disso? Carga de lenha no lombo, que é uma expressão nortenha que eu traduzo um grande taralhão. Mas o que eu quero dizer com isto... História real, é que não foi um momento qualquer, foi um momento que durou muitos anos e foi uma altura fabulosa em que as pessoas se encontravam de uma forma que nunca se tinham encontrado, na noite. E a música do GNR, este disco, o facto de GNR serem uma banda importante, extremamente criativa durante um longo período, fizeram discos memoráveis, experimentadores, arriscaram. Claro que o público depois alargou, mas isso é outra história. O plano social e o plano da noite e da diversão e do facto das pessoas ficarem mais a ver. O Porto é uma cidade ainda hoje muito conservadora, mas a franja de pessoas que arriscavam a ter um comportamento diferente, a comprar roupas aos amigos que iam passar férias a Londres. Ou inventá-las. Eu comecei a trabalhar, confesso, comecei a trabalhar para ter dinheiro para ir para Londres no verão. Eu não ia para Ibiza, mas ia para Londres. Ia para Londres para ver concertos, para ver exposições, para aprender. Isso formatou-me para aquilo que eu vim fazer a seguir. É um pouco não referir isso, porque também não estamos aqui a fazer uma biografia de GNR, esta é uma missão especial. Não, mas a cidade ganhou imenso com estas dinâmicas e com a proximidade. Que é engraçado que ainda hoje o bilhete para Londres custava quando começaste a ir para lá a trabalhar, e eu diverti-me. Mas o metro dura a viagem é mais longa que o comboio desse tempo, naqueles Alstofers. Isso é outra história. Lá está, nem tudo é paralelo. Mas é curioso, eu ia falar sobre isso. Eu conheço o Rui muito antes de ser um GNR, a Nar Band, por exemplo, os Atitudes, enfim, uma mítica banda New Wave que provocava algum estrondo até sexual na altura. O Rui e a Fernanda Gonçalves faziam, de facto, enfim, não são a Nancy Spungen e o Sid Vicious, porque esses já partiram, não é? Mas eram, de facto, e a Avant La Lettre era o casal do Juro, desciam Passo Manuel e o Porto parava. O Porto era uma cidade industrial ainda, na altura, pesada em alguns aspectos e não muito tolerante. E deprimente. E não muito tolerante, não é? Havia, de facto, uma corja, é o termo, que demorava horas para sair de casa. Eu era um deles. E às vezes demorava 2 e 3 horas, eu voltava para trás, porque não gostava do make-up, portanto... Se bem recordas... Eu era mais a lac. Era mais a lac. Daniel, tu que estás mais próximo da minha geração, há de facto uma alteração no Porto a partir desta aliança que eu referi há pouco, música pop, fashion, expressão artística e plástica, as primeiras grandes galerias, Albuquerque Mendes, por exemplo, não é? Canedo. O Espaço Lusitano. Ora, aí está dessa gente. Fala-nos um pouco dessa cidade. Um espaço alternativo. Exato. Uma cidade menos tolerante, era uma cidade que muitas vezes vivia de noite e vampírica, porque de dia estávamos sujeitos a levar porrada, ponto final. E não há tangas, meus meninos. Era no comboio, logo no comboio. Eu acho que todos nós nos lembramos do Café Luso, ainda não foi aqui referido. Exatamente. Onde se encontrava uma série de personagens que eram realmente onde se encontravam as tribos da cidade, que eu frequentava como fotógrafo, porque perto de estava realmente, no Carlos Alberto, ali no Lar Carlos Alberto. Eu posso, desculpa interromper, não quero interromper muito, mas esta história tem que ser contada. Eu adorava o empregado coxo, que não sei como é que ele conseguia. Sim, exatamente. Nunca que depois havia uma história que todos nós tínhamos uma competição que quantas vezes fomos rusgados, que havia grandes rusgas lá dentro, exatamente. Eu fui 2 ou 3 vezes dentro, e portanto isso fazia parte da nossa medalha urbana. Exatamente. Esse era o Porto 80, e esse era que era realmente o Porto 80, não é? E havia uns resíduos de uns punks em frente... a cantar ou fazer seja lá o que for. E a malta da noite, que referimos há pouco. Eu sempre achei muito estranho, porque realmente vivi sempre a cidade e estudei no Cerco do Porto, inaugurei essa escola e vinha para a Baixa nos tempos intermédios e depois voltava a casa, que estava a viver em Rio Tinto nessa altura. Os meus pais eram da Cruzeira, portanto os meus pais da cidade foram para fora, o lado oriental, que agora está tanto, é a minha origem também, tanto em voga e que vai ser reanimado. Sim, com os projetos que agora artísticos e exatamente, com o Matador e com tudo mais. Portanto, vai reavivar. Com toda essa história do cerco em que todos caíam como tordos, completamente animados ou desanimados pela facilidade
com que se acediam às drogas e que não se percebia muito bem quais eram os efeitos que aquilo poderia dar a posteriori, não é? Ninguém tinha essa consciência. Estava-se realmente a viver em grande intensidade, em grande velocidade. Um tempo de experiência. É um tempo de grande experiência, onde toda a gente experimentava tudo, toda a gente se atirava para tudo. Ninguém sabia como é que ia ficar depois de velho. Ninguém sabia que a fatura drogas, ia ter um preço. Eram as primeiras vezes. Era realmente um período, e esse período eu assisti, eu vi-o. Aliás, Muitos nasce daí a minha natureza de fotografia, de fotógrafo, e do que eu quero ver e do que eu preciso de ver. E, portanto, perseguia esses mundos que depois, mais tarde, vieram a dar a consolidação necessária. Portanto, quando há um bocado com o Rui perguntavas onde é que estariam a geração que agora está a transformar o Porto, eu sou realmente, e considero-me, um desses jovens de 16, 17, 18 anos que estava a viver isso tudo, a assimilar de alguma forma, para depois sintetizar e apresentar aqui com um projeto tão multidisciplinar como é o Maus Hábitos. Dario, quase no final desta emissão especial, que nos está a dar um gozo enorme, que inclui também a RTP2, Jornal 2, do João Fernando de Ramos, essa ligação do grupo RTP, Rádio e Televisão de Portugal, e a possibilidade que nós temos, como estação, neste caso concreto, da Antena 3, rádio da pop cultura, ou cultura pop, que não é cultura popular per si, a nossa cultura popular portuguesa é outra coisa, a cultura pop é mais a adoção e... Estou a falar bem hoje, não estou? Estou a falar bem, não estou? A agregação do que se pode chamar sinais da pop cultura mundial, quase sempre de raiz anglo-saxónica. Estamos em março de 2016, estamos neste quarteirão mais artístico, já o referi, eu inventei essa história da Rive de Roata, Rive de Goix. Falta, acima de tudo, voltar a trazer equipamentos culturais, por exemplo, cinemas de rua, de bairro, e não somos apenas uma cidade de tapas e tapinhas. Nada contra essa área, mas acho que está a criar-se um perigo de um certo endeusamento, uma certa bebedeira coletiva em relação à forma... Falou, da praça da alimentação, ao ar livre. Sim. Está aqui muita coisa ainda para fazer e para realizar. Dario, o que é que está para vir já agora, aproveitando a tua vinda aqui? Depois do Postdoc, o Post-Dario. O Porto Postdoc é o meu último projeto. O meu último projeto. Estamos a preparar a terceira edição. É um festival que eu disse sempre que não sai da Baixa. Veio para acontecer na Baixa. E acontece em base aqui acontece à frente, aqui, não, e aqui também. Também. É no Passos Manuel, no Rivoli e aqui nos Maus Hábitos. São os lugares do cinema em final de novembro e início de dezembro. Isto é o enclave do espetáculo, não é? Isto é o enclave, está nas costas do São João, na frente do Coliseu, à nossa esquerda aqui o Rivoli, portanto há aqui um triângulo. Tenho pena que os cinemas tenham fechado para sempre, mas isso é o de campeonato. É isso que fazem falta aos mecenas norte-americanos, são bons nisso. Também para os impostos, mas gajos como o Paul Allen vão à Baixa de Seattle. Isto era o cinema onde eu via, sei lá, o Star Wars 76, 77. Vou comprar isto. Falta um bocadinho passa pelo alguns mecenas. Os magnatas daqui da nossa região de coração são mais virados para o futebol. Sim, e para as praias e outras coisas. Daniel, para terminar, já que esta é uma emissão nacional da Antena 3 e, obviamente, mundial através nossas plataformas digitais, uma das razões para que o resto do país venha bater à porta dos Maus Hábitos. Para já, uma vista magnífica, podem tirar fotografias a partir do quinto andar. É bizarro, está cá em cima, para que as pessoas saibam. Não está lá embaixo. Isto é um espaço upperground, como eu costumo dizer. Apesar de terem alguns acontecimentos que podem ser considerados underground. Ainda bem. É verdade, ainda bem, e tem que ser, e temos que os manter. Mas o Maus Hábitos é um espaço de excelência, uma arquitetura especialíssima, recheado de atividades de algumas tribos, essas não são as do Luso, porque essas já se perderam. Sim, algumas delas já estarão, eu diria, noutras galáxias. Noutras galáxias. Encontramos aqui outras tribos, as novas tribos. Mas ainda bem que isto mudou, evoluiu. As tribos contemporâneas estão cá, que é muito importante, e cruzam-se, não é? Isto é uma vila. Plantada num quarto andar, não é propriamente poderia incluir outros spots portuenses, enfim, históricos, como o Café Pereira, ali no Marquês de Pombal. Sim, e figuras como o Julinho do Marquês, e o Arturinho e outros que espero estejam ainda, enfim, em grande forma.
Queria agradecer, em nome da RTP Antena 3, a hospitalidade. É um prazer. E dizer que estás bem servido Tem a casa aberta, com aquilo que eu chamo o Salty One. Está aí o Salty? Não, ele não quer falar. Não está aí o Salgado. Ele tem medo, sabes que ele tem medo que eu trouxesse para falar. O Salgado, na terceira pessoa, não é? O Salty, o Special One e o Salty One. O nosso Luís Salgado. O Luís Salgado, programador e enfim, incansável. Queria agradecer a todo o staff, a todos os convidados. Queria agradecer à audiência, não é? Muito obrigado por terem vindo. Também a equipa... Como é que te chamas tu? És a Catarina. Pronto, obrigado, Catarina, por que colaboraste. Estou a ficar cheio, já não me lembrava de nada. Filipe Ramos, que coordenou a produção interna, aqui o nosso amigo Alberto de Lima Cardoso. Um aplauso para ele, que é um... O senhor tem, de facto, grandes conexões nesta cidade. Ele manda na cidade e não sabe. E queria agradecer a todos os que participaram nesta emissão, direta e indiretamente, e claro, dizer-vos que voltem sempre, não é? Não, voltem sempre. Digam boa noite a todos. Boa noite ao país. Boa noite. Eu sou o Álvaro Costa e volto à antena daqui a pouco, ou seja, à meia-noite. Foi Psicopátria, 30 anos de cultura urbana, a partir da cidade do Porto. Boa noite a todos. Amalgama
30 anos depois, a Antena 3 volta à Psicopátria. Porto, 1986. Efetivamente.